Shalom, querido e amado irmão, seja bem-vindo a mais uma lição sobre essa pessoa poderosa do Espírito Santo. E hoje aprenderemos um pouco mais sobre o valor que a comunhão com Ele pode proporcionar às nossas vidas. Como é importante termos comunhão com o Espírito Santo. Esse é o anseio do coração do Espírito Santo, se relacionar, ter comunhão com os seus filhos. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, uma bênção aos crentes de Coríntio. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que sentimento profundo essa bênção desperta dentro de nós. Acredito, porém, que isso não ocorre em todos os seres humanos, em todos os cristãos. Há inúmeras bênçãos que essas palavras podem conferir, estão desaparecendo dos corações hoje. Um pouco mais adiante, nós veremos como as pessoas têm perdido essa essência da comunhão com o Espírito Santo. Mas primeiro, vamos descrever a importância do amor de Deus para com aqueles que confiam no Senhor. De que modo deveríamos aceitar a seguinte bênção? O amor de Deus seja com todos vós. Será que nos tornamos tão insensíveis ao ponto de ouvir falar do amor de Deus, sem nos comovermos, ou sem que nosso coração se constranja? Quase todos os cristãos hoje podem citar João 3,16. Entretanto, apenas as letras permanecem, tendo caído do esquecimento da vida que nelas há. Há diversos tipos de amor: o paterno pelos filhos de nossa própria carne e sangue, o amor que anseia pelo sexo oposto, o amor fraternal que nos dá alegria quando estamos no companheirismo de amigos queridos, mas o amor humano não pode de maneira alguma comparar-se com o amor de Deus. O amor paterno limita-se aos filhos, o amor entre sexos opostos limita-se ao casal. Até mesmo o amor entre amigos falhará se uma das partes nunca receber nada em retribuição pelo cuidado e interesse. O amor de Deus, porém, é diferente. Na língua grega, o amor divino oferece-se a um tipo de amor que se sacrifica totalmente pelo objetivo do seu amor, reconhecendo o seu precioso valor. Por exemplo, o homem e a mulher traíram a Deus e caíram em profundo pecado, resultado numa vida abominável, que em última instância levou à destruição eterna. A despeito dessa raça humana, por quê? Porque cada alma tem um valor infinito para ele. Isto é o amor divino. Embora se encontre decaído pelo pecado, o ser humano possui a imagem de Deus e pode tornar-se criatura nobre se receber a graça redentora do Senhor Jesus Cristo. Deus é amor, e o seu amor é amor de verdade. Ele amou de tal ponto os pecadores deste mundo que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o sacrificou por nossos pecados. Não é acaso o amor verdadeiro que ele nos tem mostrado, apesar de termos caído tanto por causa do pecado? É provável que Paulo tenha sido movido até em lágrimas quando escreveu acerca do amor de Deus e como nos tornamos tão frios no decorrer da nossa jornada. Como pode ser nossa fé restaurada de sorte que possamos ser profundamente movidos pela graça de Jesus Cristo e pelo amor de Deus? Onde está o caminho da restauração? Por certo, existe um caminho para a plena restauração. Há uma resposta para o clamor de nosso espírito. Ela se encontra na comunhão com o Espírito Santo. Este derrama toda a graça e amor em nosso espírito mediante a sua comunhão conosco. A comunhão do Espírito Santo é algo poderoso e significativo. Comunicar-se com alguém, viajar juntos, transportar-se junto. O esplêndido desenvolvimento dos transportes tem feito o mundo moderno uma grande aldeia global. Por meio de rápido e conveniente sistema de transporte,
pessoas de todo o mundo compartilham o que é necessário para satisfazer suas necessidades culturais, políticas, econômicas, militares, científicas. Não é exagero dizer que podemos medir uma civilização pelo desenvolvimento do seu sistema de transporte. Suponhamos que este global sistema de transporte fosse, de um momento para o outro, levado a uma paralisação. O mundo inteiro se tornaria um verdadeiro inferno, um caos. Quase todo tipo de trabalho terminaria por paralisar-se. As cidades sofreriam fome, frio, quando o alimento e os estoques de combustível estivessem acabando, as áreas rurais e fábricas veriam inundadas de montanhas de produtos agrícolas e mercadorias em estado de decomposição, visto que os canais de comercialização estariam obstruídos. O transporte não é uma comodidade que se possa dispensar. Ele é necessário para o bem-estar humano. De igual modo, a comunhão do Espírito Santo é um viajar diário e constante no companheirismo dele. É essencial ao nosso bem espiritual. A medida de nossa fé está na proporção direta de nossa comunhão com o Espírito Santo. Mediante esta comunhão, recebemos a bênção espiritual e lhe falamos de nossos sinceros desejos. Embora a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus sejam imensuravelmente abundantes no céu, eles são inúteis para nós se não nos alcançarem. De modo semelhante, embora tenhamos o coração cheio de bons desejos, se o Consolador não nos ajudar a comungar com Deus pela oração, não podemos orar como convém. A Bíblia é clara na confirmação deste fato. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Neste versículo, o Senhor refere-se à terceira pessoa da Trindade, visto ser ela quem nos conduz ao amor de Deus, à constância de Cristo, ou seja, a esperar com paciência por Cristo. Por mais que sejam abundantes a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus, se o Espírito Santo não caminhar com o nosso coração, tal graça e amor, nossa fé será expressa por palavras vazias. Se o Consolador não nos ajudar a comungar com Deus, nossa oração será como dos fariseus, carentes de vida por completo. A Bíblia ensina com clareza que o Espírito nos assiste em nossas orações. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. O versículo 20 da carta de Judas também ressalta o lugar do Espírito em nossa vida de oração. Mas vós, amados, edificando-nos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, a palavra comunhão usada por Paulo em sua bênção aos Coríntios, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, tem implicações profundas. A palavra grega tem dois significados. Primeiro, o companheirismo. O primeiro significado refere-se ao companheirismo na base da intimidade e da amizade. Sem companheirismo com o Espírito Santo, não pode haver vida espiritual, não há fé com poder e vitória. A igreja primitiva era abundante em oração fervorosa, em paixão transbordante e rica em vitalidade. A ação de graça jorrava como uma fonte o resultado do seu companheirismo com o Consolador, porque os cristãos atuais aceitam meras formalidades exteriores de religião, cerimônias de adoração áridas, ou veem a igreja como um lugar de encontros sociais. Este vazio tem deixado os jovens cansados do cristianismo e de uma forma de piedade. Eles se desiludiram porque a igreja perdeu a sua vida espiritual. Mais do que nunca, precisamos nos reposicionar diante da relação com o Espírito Santo. A igreja presente necessita prover algo que inflame todas as paixões humanas, a partir do momento em que a igreja esteja programada, disponibilizada por completo.
ela se torna meramente um memorial fúnebre de Deus, em vez da instituição viva do poder de Deus? Qual a solução do problema que ele destaca? Fervoroso companheirismo com o Espírito Santo vivo. Sem ele, a igreja esfria-se dia após dia. A adoração passa a ser mecânica. A fé perde a paixão ardente que dá profundidade à nossa personalidade toda. Esse tipo de fé é como um fogão sem fogo. Sabendo isto, a primeira pergunta que o apóstolo Paulo fez a alguns efésios que pareciam cansados e abatidos foi: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Atos capítulo 19, versículo 2. Quando Jesus viu que seus discípulos estavam tristes e desesperados, ele prometeu que o Espírito viria e permaneceria em seus espíritos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para esteja convosco para sempre. Não nos deixarei órfãos, virei para vós. João capítulo 14, versículo 16 e 18. Podemos ter esse consolo, mas a maior frequência do que acreditamos. Os crentes hoje nem mesmo têm ouvido falar do Espírito Santo com frequência. Como podemos desfrutar do companheirismo do Espírito Santo? Primeiro, reconhecendo que ele está presente em sua igreja e o recebendo de bom grado, desejando sinceramente a sua orientação e dependendo dele a cada instante. O amor de Deus e a graça do Senhor Jesus só podem alcançar o nosso espírito mediante esse companheirismo com o Espírito Santo. Segundo, a parceria na evangelização. O segundo significado da palavra comunhão é trabalhar em parceria. Lucas capítulo 5, versículo 8. E conformar-se com Filipenses 3:10, trabalhar juntos como parceiros no mesmo propósito, compartilhar alegria, tristeza, vitória e provações. O Espírito Santo sempre estará pronto para compartilhar com você. O Espírito Santo foi enviado à terra com finalidade de trabalhar em parceria com os crentes para vivificar os espíritos mortos, dando testemunho da graça de Jesus Cristo. Antes de deixar este mundo, Jesus disse aos seus discípulos: quando ele vier, o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. João capítulo 15, versículo 26 e 27. Então podemos entender daí que a grande missão de pregar o Evangelho foi dada primeiro ao Espírito Santo e depois aos santos que creram no Senhor. Mas Jesus enfatiza aqui que a obra evangelística deveria ser levada a cabo como uma ação conjunta entre o Espírito Santo e os crentes. Por isso, meu querido e amado irmão, nunca se aparte dessa pessoa maravilhosa e poderosa. Se achegue a ele com interesse de coração e permita com que o Espírito Santo seja o seu companheiro diário e para todos os momentos. Pai, obrigado por essa pessoa maravilhosa que nos guia por caminhos planos, que nos capacita, que nos orienta, que nos estimula a crer e a confiar no Senhor, meu Deus. Eu oro por esse querido e amado irmão. Peço que você, ó meu Deus, o sustente com a tua destra poderosa e que o teu Santo Espírito Santo, meu Senhor, o console, o conforte e o guie pelas veredas da tua justiça, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.